Quando eu descobri a pesquisa, eu falei, caraca, eu acho que eu descobri o que eu quero fazer pro resto da minha vida, porque eu sempre quis fazer alguma coisa que trouxesse alguma mudança para o mundo. Eu não queria fazer coisas que fossem, que eu só olhasse assim, sei lá, um passo na minha frente, sabe? Eu queria fazer coisas que talvez trouxesse alguma mudança significativa para o mundo e para a sociedade. Oi, gente, bem-vindos todos e todas ao nosso canal. A gente está com um novo quadro que vamos conversar, na verdade, com graduandos, mestrandos, doutorandos, para falarem um pouquinho da pesquisa, fazer uma divulgação com eles. Então, boa noite, Rodolfo. Boa noite, Sara. Boa noite, Senise. Boa noite, Luísa. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sara. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Luísa. Boa noite para a nossa convidada de hoje, a Luísa. Boa noite, Sara. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rodolfo. Então é isso, a gente vai conversar um pouquinho aqui da pesquisa da Luísa. Então, acho que primeiro você pode contar um pouco de você mesmo, onde você está fazendo faculdade, como que você chegou nessa sua pesquisa. Então, fica à vontade com a gente aqui, tá bom? Eu faço Química na Unifesp, eu entrei em 2016 no curso. E como que eu cheguei na minha pesquisa, né? Eu estava fazendo a matéria de Orgânica 2 com o meu orientador, o Thiago, ele que estava ministrando a matéria. E durante a aula, ele sempre comentava algumas coisas sobre a pesquisa dele. Então, ele comentava que ele fazia pesquisa com produtos naturais, ele sempre comentava alguns tópicos. E aí eu me interessei e procurei ele para conversar e conhecer um pouquinho melhor da pesquisa. E falei para ele que estava procurando uma pesquisa para fazer, que eu queria fazer IC e tudo mais. E aí ele foi super solícito e falou que a gente poderia começar algo, aí ele me propôs um projeto, e aí a gente começou o projeto oficialmente, estudando a planta que eu estudo até hoje, e foi assim que tudo começou. E em qual período que você estava, Luísa, na faculdade? Eu estava no terceiro ano, terceiro? Acho que foi terceiro ano. E quando você entrou na faculdade, você já tinha ideia? Você ia querer fazer pesquisa nisso ou não? Nunca tinha pensado? Não tinha a menor ideia, na verdade. Eu zero ideia, assim. Aí eu comecei, eu nem conhecia o Thiago, não conhecia nada. Eu lembro que eu não queria síntese, porque eu não gostava da orgânica por causa da síntese. Aí eu não queria ir na orgânica também. Eu falava, eu acho que não vai rolar, né? É isso. E aí, quando eu conheci o Thiago, eu falei, nossa, não, vai rolar sim. Eu me apaixonei pela pesquisa dele. E ele é uma pessoa incrível, e aí a gente conversou bastante e deu tudo certo, a gente tá aí até hoje. Você falou da química orgânica e da inorgânica, então você estava meio assim com o curso inteiro? Aí o Thiago veio e falou, olha, uma luz no fim do túnel. Não, eu gosto bastante do curso, mas eu não me via trabalhando, por exemplo, com algumas coisas da inorgânica e nem trabalhando efetivamente, por exemplo, com algumas coisas da orgânica. Então, até lá, o meu segundo ano, eu não tinha tanta visão de tantas áreas de pesquisa como hoje em dia eu tenho, por estar no meu último semestre também, mas lá no meu segundo ano eu ainda não tinha passado por tantas matérias para conhecer tantas áreas também. Então, pelas matérias que eu tinha passado, eu não tinha tanto interesse por pesquisa, até chegar na Orgânica 2, que foi quando eu conversei com o Thiago, e me interessei pela pesquisa dele, não pela matéria em si, né, por síntese e tudo mais, mas foi pela pesquisa dele mesmo. Uhum. E o que é a sua pesquisa, assim, exatamente, Luísa? O que é essa planta? O que você faz com ela? Bom, a minha planta, ela é uma planta originária do Sudeste Asiático, o nome dela é Swinglia glutinosa, e a ideia da pesquisa é eu fazer o isolamento de compostos que, na ideia, né, idealmente, na teoria, sejam compostos inéditos, então nunca publicados na literatura, na planta, e que tenham alguma atividade biológica. A atividade biológica escolhida pelo projeto seria contra a linhagem de leucemia humana. Então, a gente testou ali cerca de 4 linhagens de leucemia humana, e também que a gente conseguisse isolar compostos novos. Então, durante o projeto, a gente utilizou de técnicas de desreplicação molecular, que são técnicas utilizadas na área de produtos naturais, que é para poder otimizar esse isolamento de compostos novos. Então, para a gente não chegar lá no final com o composto isolado, fazer a caracterização do composto e descobrir que, na verdade, esse composto ele já foi isolado alguma vez e a gente não isolou um composto novo. Então, como a nossa ideia desde o começo seria isolar compostos novos, a gente
se juntou lá às técnicas de desduplicação molecular, então sempre usando o HPLC, o espectrômetro de massas, RMN, a gente usou também o GNPS, que é uma base que ele agrupa compostos por similaridade, então ele faz redes moleculares por similaridade, então a gente consegue cruzar banco de dados para poder saber se esse composto é ou não novo e se ele foi ou não já relatado na literatura. Então, durante todo esse foi o processo do projeto, né? Então, lá desde o começo de pegar a planta, tudo mais, então começar a estudar, abrir os extratos da planta e tal, e chegar até o final, que seria isolar esses compostos, identificar esses compostos, caracterizar, ver se eles já são novos ou não na literatura e poder testar nas linhagens de leucemia. Uhum. Nossa, que interessante. Nossa, que interessante. Muito, eu ia falar a mesma coisa, super interessante. Uhum. E é legal como a gente... é legal que quando você não é da área, você não faz nem ideia, né, do que as pessoas fazem, assim. Isso é muito legal. Mas Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você falou, assim, eu acho que você deu uma explicação muito boa, mas, assim, o que você consegue extrair dessa planta? Então, além da questão da leucemia, você pode extrair também alguma propriedade nutricional, alguma outra propriedade farmacêutica? Sim, tudo isso vai depender da planta e tudo isso vai depender, obviamente, do foco do projeto. Então, a gente não consegue testar em cima de várias atividades biológicas, tem que ter um foco no projeto e também tudo vai depender da classe de composto que você quer isolar. O Thiago, ele majoritariamente estuda alcaloides, que é uma classe de composto que ela já é bem estudada e ela já tem vários relatos com muitas atividades biológicas, então o Thiago estuda bastante alcaloide. A gente, no começo do projeto, como eu falei, a gente tinha a ideia de isolar alcaloides, que é essa classe que já é anteriormente pesquisada, o Thiago já tinha um grupo de pesquisa sobre isso, e aí, durante o projeto, a gente entendeu que isolar as amidas seria a melhor opção. Então, ali, até pelo perfil cromatográfico e tudo mais, a gente entendeu que as amidas seriam mais fáceis e as amidas que a gente estava identificando eram amidas que nunca foram relatadas na literatura. Então, a gente conseguiria isolar compostos novos na planta que nunca tinham sido relatados. Então, a gente conseguiria aí publicar um paper, que na verdade foi o que a gente conseguiu no final, publicar um paper com as amidas novas, que eu consegui isolar aí durante esse processo. Então, respondendo a sua pergunta, não respondi diretamente, mas o que você quer, tudo vai depender da classe de composto que você quer estudar e da atividade biológica que você quer ter. Então, no mestrado, eu cheguei a comentar com o Thiago que eu queria, por exemplo, estudar antiparasitário, testes antiparasitário. Então, aí seria entender, por exemplo, qual classe de composto eu poderia estudar, qual classe de composto seria legal estudar para esse teste biológico lá no final que eu quero fazer. Entendi. Só mais uma pergunta, vou fazer a pergunta assim, talvez mais óbvia, né? Por que exatamente vocês escolheram essa planta? Essa é uma planta que o Thiago já tinha estudado e ele tinha muita vontade de continuar estudando essa planta, ele tinha alguns estudos não terminados e ele tinha visto que essa planta tinha muito potencial, então ele me sugeriu de estudar ela para a gente poder terminar esse processo e ver se efetivamente tinha tanto potencial quanto a gente esperava que tivesse. E tinha, a gente conseguiu estudar, mas como estudar uma planta, eu estudei, por exemplo, o extrato em hexano e mesmo assim eu consegui estudar uma partezinha do extrato em hexano das folhas, então tem muita coisa para estudar ainda sobre essa planta, mas ele tinha visto já muito potencial e aí ele me sugeriu de estudar ela e eu aceitei, e aí foi assim que a gente seguiu. Luísa, e deixa eu fazer uma pergunta assim, que vai para o outro lado da sua pesquisa e não da pesquisa em si. O que você precisa para estudar essa planta? Assim, qual estrutura, assim, material, precisa de um laboratório? Como é que é assim, o seu dia a dia na sua pesquisa? O seu dia a dia que agora com certeza mudou, né? Por conta da pandemia, né? Mudou. Mas para você estudar uma planta, você precisa de alguns equipamentos de laboratório, então o ideal seja que você tenha um equipamento de RMN, de ressonância magnética nuclear, um espectrômetro de massas, que você consiga fazer, que você tenha um HPLC, por exemplo, que você tenha uma coluna para você fazer uma coluna de sílica,
Então, tem algumas coisas que são aí necessárias para você conseguir fazer o estudo da planta. Então, para você conseguir abrir o extrato da planta por coluna cromatográfica, você conseguir fazer as caracterizações, então, passar no HPLC, passar no espectrômetro de massas, no RMN. Então, você precisa desses equipamentos para poder fazer o estudo. E meu dia a dia mudou, sim, com certeza. Eu parei a minha pesquisa prática lá em 2019, né? Na verdade, foi porque eu comecei a estagiar, eu não tinha tempo, efetivamente, para poder voltar para o laboratório, e a gente tinha chegado em ótimos resultados, então, tudo que a gente continuasse a partir dali, eu teria que abrir novas frações e começar novas coisas, assim, a gente abre as frações e começa a isolar, né? Então, eu teria que abrir novas frações. As frações que eu tinha aberto, já tinha isolado, já tinha identificado os compostos. Então, como eu comecei a estagiar, eu parei ali. E aí, eu voltei agora com as referências bibliográficas e começar a fazer um levantamento para poder fazer o projeto do mestrado. E eu também só peguei as atividades biológicas que elas foram feitas aí no final do ano passado, mais ou menos, que foram as últimas atividades que a gente conseguiu fazer. E essa estrutura que você precisa lá no laboratório é tudo por financiamento, né? Então, Sim. O Thiago, seu orientador, deve ter um projeto financiado, Sim. Não sei, FAPESP, CNPq. Ele tem um projeto pela FAPESP e tudo é financiado. Uhum. Por agências de fomento, né? Vamos explicar para as pessoas, né, que estão nos ouvindo e talvez não saibam como é que se dão as coisas, né, na universidade. São agências de fomento, né? Que aí você submete o projeto pedindo uma determinada quantia, né? E aí eles julgam e liberam ou não, né? Então, para deixar claro... Tem alguns equipamentos que são da universidade em si. Sim. Então, por exemplo, o RMN, ele não é do Thiago, ele não é do projeto do Thiago. É um equipamento que é usado por vários professores e vários laboratórios de pesquisa lá do Eldorado, lá da Unifesp. Então, não é só o Thiago que usa, por exemplo. Não é único exclusivamente dele. E aí, pegando um gancho nessa pergunta do Senise, você teve bolsa de iniciação científica? Não, eu não tive bolsa, minha iniciação científica foi voluntária. Eu não trabalhei com bolsa. Certo, mas no mestrado você tem planos de fazer um pedido, vocês têm planos de fazer um pedido junto a... Também não, o meu mestrado ele vai ser um pouco diferente. Eu trabalho hoje em dia, eu sou analista de performance na Raizen, que é a Shell aqui no Brasil. E hoje em dia eu não tenho condições de sair de onde eu tô para poder receber uma bolsa de mestrado, então o que eu conversei com o Thiago e ele aceitou isso foi que eu fizesse o mestrado junto com o meu trabalho na Raizen. Então eu sou analista, eu sou CLT hoje em dia e vou continuar trabalhando lá, então eu não vou pedir bolsa, mas eu vou fazer o meu mestrado da mesma forma, então eu vou fazer o meu mestrado, por exemplo, à noite, de final de semana e tudo mais, vou ter menos horas semanais para fazer do que um aluno que tem bolsa e tem período integral de dedicação, mas eu combinei com o Thiago e ele aceitou que a gente fizesse dessa forma, porque eu não consigo agora, então para o doutorado, sim, eu consigo continuar a pesquisa melhor. Ah, que legal, bacana. Eu acho que é importante também citar, da mesma forma que as agências de fomento, elas financiam a pesquisa, é importante lembrar que elas também financiam os estudantes, né? Então, a existência de bolsas, de linhas de financiamento para os estudantes é essencial, é primordial, na verdade, para que as pesquisas avancem, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que a minha decisão de não poder, hoje em dia, deixar o meu trabalho, obviamente, é um trabalho que eu gosto de fazer, mas hoje em dia a decisão de eu não deixar o meu trabalho também tem muito a ver com o quanto a gente recebe por mês aí, né, durante um período de mestrado, um período de doutorado, até um período de iniciação científica. Então, hoje em dia, realmente, eu não tenho condições. Mas tudo se ajeitou. Que bom, né? Que bom. Luiz, você estava lá fazendo o curso, aí você foi conversar com o teu orientador, você começou a fazer uma iniciação científica, e o trabalho de pesquisa em si é muito diferente do que você aprende no curso?
Ou seja, com o que você aprende no curso. É claro que a prática, né, eu estou falando uma coisa que é meio óbvia, né, é óbvio que a gente aprende mesmo a fazer as coisas na prática, mas o curso te preparou bem, assim, você te deu uma base que você precisava? Eu acho que não tinha dado, porque eu não tinha feito a matéria, por exemplo, de orgânico experimental. Que é a matéria que fala muito sobre caracterização de compostos e tudo mais, e que é muito usado pela galera de produtos naturais, que é a minha área de pesquisa. Então, eu não tinha feito essa matéria ainda, eu fui fazer só depois, então eu já estava na pesquisa quando eu fiz essa matéria, mas se eu tivesse feito, ela teria me preparado muito mais para a pesquisa. Mas isso não me impediu de fazer a pesquisa de maneira nenhuma. Eu tive todo o respaldo, assim. Entendi. E bom, teu TCC vai ser isso, né? Vai ser a tua pesquisa. Sim. Você se forma quando? Esse semestre. Daqui a poucos meses. Que beleza. Defendo meu TCC em julho. Acho que na primeira semana de julho. Por favor, nos convide para assistir a sua defesa de TCC. Com certeza. Eu ia falar isso. E o mestrado você pretende começar logo depois? Sim. O mestrado eu estou fazendo levantamento bibliográfico agora, então para poder entender qual planta eu quero estudar, então a ideia é que eu estude uma planta que tem pouco ou nenhum relato ainda na literatura, porque assim a gente tem mais facilidade para isolar compostos inéditos, e a ideia é que a gente isole compostos inéditos e que tenha atividade. Então foi o que eu comentei com o Thiago, eu quero conseguir isolar compostos inéditos e conseguir testar contra linhagens de leucemia e se a gente conseguir antiparasitário. E também uma nova coisa que eu vou fazer no mestrado vai ser testar melhores condições de extração. Então, na iniciação científica, eu já peguei o extrato e já usei o extrato. No mestrado, eu vou escolher a planta que eu vou estudar, a ideia é que seja uma planta endêmica brasileira. Então, eu vou estudar uma planta endêmica e que tenha pouco ou nenhum relato, e a ideia é a gente ver qualitativamente, quantitativamente, qual que é o melhor método de extração para a gente obter melhores e mais quantidades de alcaloide aí lá no final do extrato. Então, vou testar mais ou menos umas 3, 4 métodos, então qual desses 3, 4 métodos, quantitativamente, qualitativamente, eu tenho mais alcaloides lá no final, que é essa classe de composto que eu quero focar no meu mestrado. Luísa, vou fazer mais uma pergunta. Eu acho que eu entendi a sua pesquisa, né? E já estou achando muito interessante. E eu gostaria de saber o seguinte: qual seria a aplicação, digamos assim, onde a gente conseguiria imaginar um produto final que pudesse trazer algum benefício para a sociedade diretamente, né? Porque é claro que a gente sabe que a pesquisa é um trabalho longo, né? Você poderia dizer, por favor? Posso engatar uma que complementa a do Rodolfo? Sim. Que ele falou do produto, né? Uma aplicação mais, talvez imediata, assim, mais direta. E aí vocês estão testando no estudo de leucemia, né? Para ver a aplicação da planta em leucemia. Tem algum resultado já? Assim, vocês têm algum? Tem. Beleza. Bom, falando um pouquinho de aplicações diretas, assim, que o Rodolfo perguntou. Por exemplo, a aspirina, hoje em dia a gente sabe que a aspirina ela é derivada de planta. Então, hoje mais ou menos aí a gente tem mais de 50% dos fármacos no mercado, eles são derivados de planta, de produtos naturais, né? Desculpa, eles são derivados de produtos naturais. Então, a gente sabe aí que tem uma boa parte dos fármacos que já estão no mercado, eles são derivados de produtos naturais. Então, quando a gente estuda mais e quando a gente se aprofunda mais aí nos produtos naturais, a gente consegue aumentar mais a gama de fármacos que vem dessa classe, né? E sobre o que o Carlos perguntou, Carlos, o que você perguntou, mas que eu já esqueci, gente. A gente corta essa parte. Não, a gente não corta nada aqui nas conversas. Né? Que fique bem claro, a gente não corta nada. Que vocês estão estudando para uma possível aplicação na leucemia, né? Se isso, tem algum resultado com isso. Isso, a gente tem resultados. A gente testou tanto a fração, então quando eu peguei o extrato, eu abri esse extrato em algumas frações. Então a gente testou tanto a fração
quanto o composto isolado. A nossa fração, a gente teve uma viabilidade celular muito alta, o que é muito bom, a gente teve um resultado muito positivo. E aí, quando a gente isolou os compostos, a gente chegou à conclusão que, na verdade, a nossa atividade biológica, ela é devido à interação dos compostos na atividade. Então, não é o composto isolado majoritário que ele dá atividade, sim a interação entre eles que dá atividade. Então, esse foi o nosso resultado final da atividade biológica, né? Só para entender direito, composto isolado, fração e atividade é o que exatamente? A atividade biológica, ela é o quanto o composto age em determinada doença, por exemplo. Então, no caso, eu estava estudando a leucemia, então, quanto esse composto estava agindo em cima da leucemia. Então, quanto a gente conseguia de resultado contra a leucemia humana, as linhagens de leucemia humana. A fração, ela é um pedacinho do extrato. Então, o extrato é como se eu pegasse as folhas da planta e extraísse o que tem dela, então vira como se fosse pode ser tipo uma massinha, pode ser um líquido, tudo depende da planta, mas o extrato é isso, e a fração, ela é um pedacinho desse extrato, com algumas particularidades. Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, 10 frações, e cada fração vai ter algumas características mais próprias e mais parecidas. Então, como a gente fez essa separação por coluna, cada fração, ela tem as suas características mais preservadas. Então, elas normalmente, os compostos de dentro de uma fração são mais parecidos do que entre frações. Por exemplo, da primeira à 10ª, a gente sabe que vai ter diferentes compostos. Então, da primeira para a segunda, a gente pode ter compostos mais parecidos, porque eles estão ali próximos, né? Não sei se foi claro. Luísa, eu acho que sim. Luísa, eu quero fazer mais uma pergunta, né? Então, quer dizer, a sua pesquisa, de fato, ela pode gerar uma ou mais patentes, né? Porque você já falou desses testes, né? Pode ou não? De fármaco, né? Patente de fármaco. Exatamente, claro. Uhum. Sim, pode gerar, mas lembrando que para a gente chegar num fármaco são muitos anos de pesquisa, então desde os testes in vitro, até o começo dos testes em vivo, até o final dos testes em humano, até a validação dos órgãos regulamentadores. Então, muitos anos de pesquisa, então eu estou bem no comecinho ali, que é o começo dos testes, do teste in vitro, mas sim, pode gerar patente, mas sempre lembrando que são muitos anos de pesquisa e envolvem muitas áreas. Por enquanto, os testes... Não, desculpa, Sara, pode ir. Por enquanto, os testes com a leucemia foram só in vitro mesmo? Sim, só in vitro. Só in vitro. Luísa, uma curiosidade, sei lá, acho que seria meio óbvio no começo da conversa, só vou pensar agora. Como é que vocês fazem para conseguir a planta? Então, a gente depende, na verdade. Se a planta, ela é de aqui perto, por exemplo, São Paulo, ou algum local que a gente consegue de carro, a gente pode coletar a gente mesmo, então é só a gente... Ah, tá, então tem aqui em São Paulo. Depende da planta, Não, mas essa que você trabalha especificamente. Essa que eu trabalho foi uma planta que veio, se eu não me engano, da Universidade Federal de São Carlos, mas você pode pegar ou de institutos botânicos, ou você pode coletar a planta se ela tiver, por exemplo, em algum parque, ou alguma coisa assim que você puder coletar, você pode coletar a planta também de um parque, ou de algum instituto. E a burocracia, assim, é tranquilo? Eu desconheço da burocracia, porque eu não tive que fazer isso na minha iniciação científica. Quando eu comecei a iniciação científica, o estudo da planta ele já tinha começado e o grupo que estava estudando a planta, os alunos que estavam estudando a planta, eles partiram para uma outra rota e aí a rota que ficou foi a rota que eu segui. Então, como em produtos naturais tem várias rotas a se seguir, né? Então, vários tipos de extrato, etc. Então, o extrato, quando eu comecei a pesquisa, ele já estava pronto, foi feito por outros alunos. Bom, Sara, Rodolfo, é nosso tempo, né? Só sempre eu que estrago o prazer aqui nesse canal, né? Não, eu tô adorando a conversa. Sim, eu também. Legal. Nossa, eu achei mega interessante, de verdade mesmo.
Muito interessante. bom. Baita trabalho legal para uma iniciação científica, nossa, excelente. Parabéns para você e para o seu orientador, o Thiago. Obrigada. Eu sou Baita muito trabalho legal. apaixonada, assim. Dá para perceber. E é isso que é legal. E é legal conversar com pessoas assim, que são apaixonadas pelo que fazem. Eu sou. Quando eu descobri a pesquisa, eu falei, caraca, eu acho que eu descobri o que eu quero fazer pro resto da minha vida, porque eu sempre quis fazer alguma coisa que trouxesse alguma mudança para o mundo. Eu não queria fazer coisas que fossem, que eu só olhasse assim, sei lá, um passo na minha frente, sabe? Eu queria fazer coisas que talvez trouxesse alguma mudança significativa para o mundo e para a sociedade. E aí, quando eu descobri que eu poderia fazer isso com a pesquisa, e eu sempre gostei de estudar plantas e de estudar derivados de produtos naturais mesmo, e produtos naturais não só plantas, né? Você pode estudar organismos marinhos, você pode estudar fungos, micro-organismos, então não são só plantas, e produtos naturais podem estar envolvidos também com culturas tradicionais, então é uma área incrível, assim, eu super me apaixonei. Que legal, Luísa, e que bom que a universidade te tá dando essa chance para você, né? A universidade pública brasileira. Sim, com certeza, com certeza. Que bom. Sim, oportunidade. Com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu tenho, mas agora não dá mais. Lu, a gente tem uma coisa assim que a gente faz em todos os vídeos, que é perguntar, né, para o convidado, para mostrar que cientista não é só um robozinho de jaleco no laboratório. A gente quer que você fale, não precisa ter a ver com ciência, nem a ver com a sua pesquisa, mas de cara, assim, que a gente pergunte um livro, um filme e uma música, ou uma banda, ou um álbum, alguma coisa assim, que vem de cara na sua cabeça. Vem logo, assim. Falou, você já... Sobre música, Chico Buarque. Sobre filme. Nossa, sou muito ruim com filme. Eu acho que eu não vou saber nomes de filme nenhum, acho que eu vou ficar devendo essa, mas eu posso pensar em alguma coisa e falar para vocês depois. Qual era a outra? Filme, música e um livro. Alice no País das Maravilhas. É um livro que eu sou apaixonada. Ai, que bonitinho. É muito legal mesmo. Sim. Muito legal, adoro também. Sim. Legal. Eu gosto muito. Mesmo. Eu tenho ele aqui. Também. Nossa, eu gosto muito, é muito lindo. Muito livro. Então é isso. Se alguém quer fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa. Não, só queria agradecer, Luísa. Obrigado pelo bate-papo, adorei. Nossa, adorei tua pesquisa. Gente, eu gostei adorei você. Obrigada, é perceptível, assim. É legal a gente ver que a gente está conversando com jovens pesquisadores, cientistas, mas dá para perceber que você é muito madura já para pesquisa, seus objetivos, o que você quer. Super legal. Obrigada, gente. Satisfeito, eu adorei a oportunidade. De você ter sido a primeira nesse quadro do canal. Muito legal. Obrigado, Luiz. Obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer e fico feliz de saber que você foi minha aluna, né? Sim. Enfim, tipo, uma satisfação. Eu espero ter contribuído com um grão de areia na sua formação. Com certeza. Isso já vai me deixar muito feliz. Com certeza, mais que um grão de areia. Então é isso, gente. Novamente, muito obrigada a todos que estão presentes aqui na nossa chamada. E muito obrigada a todos que participaram aqui ouvindo. Qualquer coisa vocês podem comentar aqui embaixo. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, seguir a gente no Insta, no Face, fazer todas essas coisas aí que a gente já está acostumado. Então a gente vai ficando por aqui. Boa noite a todos. Novamente, muito obrigada. Boa noite. É isso. Boa noite, gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.